Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Pedimos desculpas aí pelo pequeno atraso, tivemos um problema técnico. Como o nosso tema é desenvolvimento sustentável, globalização e inovação, a parte da inovação aqui teve alguma dificuldade, mas já vamos iniciar agora o nosso painel. Um painel que ele é bastante desafiador, porque ele não traz temas, ele traz, na verdade, os desafios da nossa civilização contemporânea, né? Que é como ter um desenvolvimento sustentável em um mundo globalizado ou não globalizado, que hoje tem até uma reação a esse processo de globalização, e, naturalmente, num ambiente inovador. Ou seja, é um tema bastante amplo. E, para debater esse tema e enfrentá-lo de várias perspectivas, nós temos também uma amplitude muito grande de perfis e profissionais aqui na mesa, né? Então, eu vou apresentar na ordem que eu vou chamar para que falem, o Sandoval Feitosa, que é o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, a Verônica Sanches, diretora-presidente da ANA, da Agência Nacional de Águas e Saneamento, professor Ingo Sarle, que é professor da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especializado em temas constitucionais, ambientais, é uma das principais referências bibliográficas e técnicas no contencioso constitucional brasileiro. A Maria Rita Drummond, vice-presidente jurídica da COSAN, um dos maiores conglomerados nacionais aí na área de energia, logística. O Rogério Tavares, vice-presidente da EGEA, maior operadora privada de saneamento do Brasil, e a Alice Moreira Franco, que integra talvez a mais prestigiosa banca de arbitragem e contencioso do país, que é o Escritório Ferro Advogados. Então, eu acho que a gente tem aqui um desafio de tratar todos esses temas, mas vai ser um desafio muito prazeroso e muito enriquecedor. Antes de dar início aqui a passar a palavra a cada um dos palestrantes, eu queria registrar a presença do governador Ronaldo Caiado aqui, agradecer a presença. Hoje o governador Caiado é o governador mais bem avaliado do país, um estado mais seguro do país, um estado que é referência para todos nós. Então, governador, muito nos honra ter o senhor. Acho que o senhor deveria estar aqui, mas daí depois a gente lhe dá 1 hora para o senhor contar todos os feitos aí do estado, porque não vamos conseguir concorrer, né? E aos demais aqui presentes, meu amigo Carlos, prazer em revê-lo. Vamos iniciar então aqui. Então eu vou passar a palavra para o Sandoval, que é o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e que vai tratar do tema do desenvolvimento sustentável e da visão da nossa matriz energética, que hoje talvez seja, né, Sandoval, a mais limpa do mundo, ou uma das mais limpas, e como a ANEEL vem enfrentando isso e também agregando o tema da inovação num setor que hoje está num momento de inflexão, né, um momento do setor de energia elétrica, um momento de inflexão, de renovação de contratos, de mudança de modelo de regulação. Então, poder ouvir também essas inovações por parte da principal autoridade de energia elétrica do país é muito enriquecedor. Sandoval, por favor. Obrigado, Fernando. Eu vou aproveitar aqui e cumprimentar a minha colega de agência, a doutora Verônica Sanches, e, em sua pessoa, cumprimentar todo o dispositivo, os palestrantes que estão aqui hoje presentes. Também dizer que é uma honra aqui estar em um painel que consta como um dos telespectadores ou que participam do evento, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Satisfação, é um grande amigo, acompanhamos muito de perto o trabalho do senador, já foi, claro, já foi muita coisa, mas hoje o governador do estado do Goiás, e como já dito aqui, o estado mais seguro do Brasil, e particularmente isso é importante, governador, porque eu moro em Brasília, então nós temos uma grande influência das políticas públicas que ocorrem no estado de Goiás, e o senhor é uma grande referência, e também
uma pessoa bastante ativa na gestão do Estado. Tivemos a troca do controle da distribuidora local, que contou aí com a sua participação decisiva e que hoje também é uma das empresas que melhor atende o consumidor de energia elétrica, no caso do Estado de Goiás. Então, satisfação muito grande contar com a presença do senhor aqui e, claro, também de todas e todos que nos acompanham nesta oportunidade que temos para falar de um tema bastante convergente, um tema que está muito em voga nas sociedades modernas, que é a sustentabilidade. A geração de energia elétrica, ela, como o Fernando falou, ela tem passado por momentos disruptivos nos últimos anos. Então, nós tivemos a forma de geração de energia elétrica muito sensivelmente alterada nos últimos anos. O Brasil tinha uma matriz de geração de energia elétrica chamada matriz hidrotérmica, onde basicamente nós tínhamos hidroelétricas e termoelétricas, responsáveis pelo balanço e o fornecimento de energia elétrica. Com o passar do tempo, as tecnologias avançaram bastante e você passou a ser viável produzir energia elétrica a partir das fontes eólicas, solares aqui, para ficar em apenas essas duas, mas podemos falar também biogás e outras tecnologias também bastante modernas. E graças a políticas de incentivos feitas há mais de 27 anos, que desde o apagão de 2001, nós sentimos que o Brasil tinha que ter um sistema de fornecimento e transmissão de energia elétrica mais adaptável às mudanças climáticas. Nós tivemos um racionamento de energia elétrica em 2001, muito fruto da questão da precipitação, choveu menos naquele ano, e também a uma menor interconectividade do país. Hoje, o Brasil diversificou bastante, 15% da geração de energia elétrica no Brasil ela é de fonte eólica. Quando nós somamos a geração distribuída com a geração centralizada solar, nós já estamos aí algo em torno de 15% a 18%, e a hidrelétrica em torno de 65%, mas reduzindo bastante, na próxima década, talvez 55% seja a energia elétrica produzida a partir das fontes hidráulicas. Isso ocorre devido a muitos fatores. Primeiro, um princípio constitucional do uso múltiplo da água. Cada vez mais a ANA, aqui representada pela sua presidente, ela tem a missão constitucional, legal, de equilibrar o uso da água para atividades pesqueiras, navegação, irrigação e outros usos que são necessários para compartilhar o uso da água. E dessa forma, como o Brasil precisa crescer, continuará crescendo, nós temos que produzir energia elétrica de outras fontes. E hoje, as fontes renováveis têm sido cada vez mais competitivas. Ainda contam com pesados subsídios transversos na conta de energia elétrica, ou seja, nós, no Brasil, pagamos na nossa conta de energia elétrica um valor maior, hoje 13%, para que as fontes renováveis sejam desenvolvidas. Na minha opinião particular, não deveríamos ter mais tantos incentivos, porque isso eleva o preço da eletricidade e, principalmente, onera a população mais carente. A eletricidade é um fator de desenvolvimento das sociedades modernas, e o Brasil, em que pese a sua abrangência, 99,8% da população do Brasil possui eletricidade na porta da sua casa. Esse é um dos maiores índices de eletrificação do mundo. E temos também um outro ponto que também foi trazido aqui pelo Fernando, das mudanças nos contratos de distribuição. Acho que todo mundo aqui que é do Brasil deve ter acompanhado que o governo irá renovar 60% de toda
a matriz de todos os contratos de distribuição nos próximos anos. Isso é muito representativo, razão pela qual o Ministério de Minas e Energia, acatando as recomendações da Agência Nacional de Energia Elétrica, colocou metas muito agressivas para a digitalização do serviço, modernização do serviço. Vejam que, fazendo aqui apenas um último comentário, hoje no Brasil nós podemos fazer a portabilidade do nosso plano de celulares de acordo com a nossa conveniência, de acordo com o nosso uso pessoal. A sociedade mudou muito ao longo dos anos, então, poucos de nós possuem, por exemplo, empregada doméstica em casa. Normalmente, há toda uma cultura que mudou e você continua ainda pagando uma tarifa única ao longo de todo o dia. Realidade totalmente diferente, por exemplo, aqui da Europa. Aqui na Europa, você pode setar a sua conta de energia elétrica de acordo com a sua conveniência. Por exemplo, você passa uma semana fora e apenas está em casa no fim de semana. Você pode colocar tarifas mais baratas ao longo do fim de semana, ou o contrário, mais baratas durante a semana, que você não usa, e concentrar no final de semana, que o sistema, normalmente, a tarifa é mais barata. Mas apenas para dizer, Fernando, que a geração de eletricidade, transmissão de eletricidade, ela está intimamente relacionada com a sustentabilidade. Trazer mais um dado importante para quem nos acompanha aqui. O Brasil tem 190 mil quilômetros de linhas de transmissão. As linhas de transmissão no Brasil são superiores a todo o sistema elétrico da Europa. Isso é fundamental e isso é quem traz a competitividade do Brasil para ser uma potência na transição energética, ou seja, redes, um país interconectado e fontes renováveis em abundância. Então, essa é a minha contribuição. Desejo um bom evento a todos e a todas. Muito bacana isso que você traz, Sandoval, porque mostra como a inovação ela transformou a forma como o setor de energia elétrica se estruturou ao longo do tempo, né? Ou seja, eu tinha um sistema de concessões mais pesado e eu passo a ter um sistema mais leve de geração, mesmo você menciona aqui de distribuição na Europa, né? Então, acho que esse tema, a sustentabilidade também conversa com a inovação e é muito interessante o exemplo brasileiro e como a gente está no momento, talvez, de começar a olhar para o resto do globo e trazer essas experiências para mudar o nosso modelo ou aperfeiçoar o nosso modelo regulatório. Mas aqui falamos de energia, agora vamos para outra necessidade básica aí do ser humano, que é a água e os recursos hídricos. E a Verônica, ela vem capitaneando primeiro a regulação e a regulamentação desse novo marco legal, né, que atribuiu à ANA esse papel de organizador do setor de saneamento, não só de recursos hídricos. E a Verônica tem sido, enfim, uma grande referência para todos nós que militamos no setor de saneamento, baixando as resoluções, as normas de referência, e é muito bom poder te ouvir aqui, Verônica, e ouvir um pouquinho de como a ANA vê esse tema da resiliência hídrica no país. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Fernando. Cumprimento aqui os meus colegas de mesa, doutor Sandoval, meu colega da ANEEL. Como todos sabem, e acho que o governador Caiado já me chamou a atenção ali da situação em Goiás, do conflito pelo uso da água ali na bacia do Rio São Marcos. Falando um pouquinho da ANA, eu geralmente falo de saneamento básico, mas hoje, em função do tema, inclusive, eu optei por falar um pouco mais de gestão de recursos hídricos, que é a competência original da Agência Nacional de Águas, quando ela foi criada no ano de 2000, aliás, esse ano a gente completa 24 anos, em que se cria a agência muito com o objetivo exatamente de regular os usos, os diversos usos da água, pela água ser um elemento totalmente transversal. Então, a água serve não só para a geração de energia hidrelétrica, o Sandoval está aqui, nós temos uma matriz energética renovável, se eu não me engano, 65% da nossa geração elétrica é oriunda de hidrelétricas, é esse número, né? O Sandoval aqui sabe, eu estou perguntando, pegando a cola aqui com o Sandoval. Mas a água serve também para navegação, então todas as outorgas para navegação nas hidrovias são
naqueles rios de domínio da União são concedidas pela Agência Nacional de Águas, e para os múltiplos usos, então, para abastecimento humano das cidades, uso industrial, irrigação, principalmente, o maior demandante. Então, a gente atua de forma transversal. E a grande percepção, eu acho que o tema do momento, e aí acho que eu faço referência aqui ao professor Ingo, em função da situação no estado do Rio Grande do Sul, é exatamente como é que a gente se adapta às mudanças climáticas que vêm sendo constatadas por inúmeros estudos, pelo painel intergovernamental de mudanças do clima, que aponta uma série de cenários de alterações na temperatura do globo e como é que isso afeta a segurança hídrica. Porque isso afeta diretamente a todos nós. Às vezes, no dia a dia, as mudanças não são tão perceptíveis e só se tornam mais latentes, ou seja, mais palpáveis, quando acontece um evento extremo, como aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, no início desse ano. Então, o grande desafio é como é que a gente vai lidar com os 4 cenários que estão colocados de mudanças do clima, de aumento da temperatura global, como é que isso afeta a disponibilidade hídrica. Por quê? Aumenta a temperatura, aumenta a evapotranspiração da água. Isso diminui o volume de água disponível para os diversos usos, para irrigação, para geração de energia, para a produção de alimentos, para a indústria, para uma série de questões. Aumenta, a gente tem uma perspectiva em um estudo que foi publicado pela ANA no começo desse ano, que exatamente os efeitos das mudanças do clima na segurança hídrica, que mostram uma expectativa de aumento da demanda pelo consumo de água de em torno de 40% até 2040, e uma redução da disponibilidade hídrica exatamente pelo aumento da temperatura global e a disponibilidade de água potável. E aí entra toda a questão de saneamento como um dos elementos essenciais da atuação da agência. Então, a gente prevê mudanças nos 2 lados, na oferta da disponibilidade hídrica, ou seja, na oferta de água, e no aumento da demanda pelo crescimento populacional e pelo aumento da demanda para os diversos usos, para irrigação, indústria, geração de energia, navegação, para os diversos usos. Então, como é que a gente enfrenta isso? E aí a gente olha 2 variáveis. A vulnerabilidade, ou seja, o local, aquela cidade, por exemplo, que está localizada naquele território e que tem acesso ou não àquele recurso, de forma abundante ou de forma escassa, e a capacidade de resiliência. A resiliência é o quê? É a capacidade daquele local, daquela população, se adaptar a essa mudança. Então, a gente analisa as 2 variáveis, eu convido todos a olharem o estudo que está no nosso site da ANA, porque ele aponta cenários que são desafiadores. Qual que são os principais apontamentos, de forma muito resumida para vocês? A gente olha 3 cenários, 2040, 2070 e 2100. São 3 cenários temporais e 4 projeções de variações da temperatura global. Quais são as constatações para todos os cenários? De maiores secas na região norte e nordeste do país, ou seja, esse ano, agora a gente já está recebendo constatações dos governadores. Por exemplo, o governador Wilson Lima, do estado do Amazonas, já declarou situação de escassez hídrica no estado do Amazonas, em função da seca do rio Solimões. Então, mais secas na região norte e nordeste do país, e eventos mais extremos e mais condensados ao longo do tempo nas regiões sudeste e sul. E aí, o estudo que a gente publicou em janeiro, infelizmente, traz uma confirmação do evento que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente percebeu um evento muito extremo, ou seja, a última constatação de cheia que a gente tinha muito severa no Rio Grande do Sul era do ano de 1941, em que o nível do rio Guaíba, que é ali a Baía do Guaíba fica ali em Porto Alegre, tinha chegado a 4,76 metros. Nesse ano, chegamos a 5,35 metros, ou seja, uma lâmina d'água de mais de 70 centímetros acima da pior cheia. Então, era um evento que, no Alto Taquari, ou seja, nos rios que desembocam ali no Guaíba, são 3 grandes bacias hidrográficas, a enxurrada passou com uma velocidade enorme, destruindo tudo, levando casas, cidades inteiras, a cabeceira de uma usina hidrelétrica, ali a 14 de julho, inclusive, que quando a gente olha as fotos, assim, é um volume de concreto gigantesco que foi levado pela força da água, e essa água toda desemboca ali no Guaíba e depois na Lagoa dos Patos. E a Lagoa do Guaíba se comporta como um reservatório hidrelétrico, então ela foi absorvendo aquela quantidade de água, aumentando o nível de forma gradativa, e chegou a 5,35 metros, e demoramos 1 mês e quase 10 dias para que o nível começasse a reduzir.
Enquanto isso, a cidade toda debaixo d'água. E como é que você lida com o lixo? Como é que você lida com a incidência de doenças? Como que você lida com o retorno das pessoas às suas moradias, para aquelas que ainda tinham as suas moradias, ou aqueles que ficaram desabrigados sem existência de moradias? Então, isso que a gente chama de capacidade de resiliência. Como que as cidades localizadas naquele local, no caso de Porto Alegre, que é onde desembocam 3 grandes rios, 3 grandes bacias hidrográficas, qual a capacidade da cidade de ser resiliente a esses eventos que se tornarão mais extremos? Então, a gente não sabe se o próximo evento vai demorar 70 anos para acontecer, como o último que a gente teve foi na década de 1941, ou se vai acontecer ano que vem. Rio Grande do Sul tinha tido 2 eventos de cheias em setembro de 2023, em novembro de 2023, e a pior foi agora em abril desse ano. Então, como é que a gente lida de forma a tornar essa cidade resiliente a esses eventos cada vez mais extremos? Esse é um dos pontos, dos cenários que são trazidos pelos estudos, e essa capacidade de adaptar as infraestruturas, adaptar as cidades para serem capazes de lidar com esses eventos é o grande desafio. Lembrando que grande parte dos eventos extremos, se não quase todos, estão ligados à água, ou pelo excesso de água, como foi o caso do Rio Grande do Sul, ou pela falta de água, como é a situação do Pantanal, no caso brasileiro, né, do Pantanal ali do Mato Grosso do Sul, que afeta também uma parte, ou seja, a situação de seca do estado de Goiás, aqui o nosso governador presente, em que o período chuvoso já terminou, ele terminou em abril, e choveu menos do que o pior nível histórico marcado na região do Pantanal. Então, parou de chover antes do que deveria ter parado, então a seca vai ser mais prolongada, o que gera o quê? Queimadas, pela indisponibilidade hídrica, e não temos perspectiva de chuva. Então, a gente achava que o pior momento da crise do Pantanal nesse ano seria em agosto ou setembro. Estamos em junho, com o maior marco de incidência de foco de incêndio. Esse ano já temos mais de 3.000 focos de incêndio, o último pior era mais de 2.000 focos de incêndio. Então, a gente está com 50% a mais de focos de incêndio no Pantanal do que o pior nível que a gente tinha registrado. Então, isso mostra o quê? A constatação de forma muito drástica, muito severa, dessas mudanças extremas que estão afetando a vida de todos nós de forma cada vez mais contundente, mais agressiva, vamos dizer assim, e o desafio é a capacidade de adaptação. Uma das coisas que a Agência Nacional de Águas tem feito junto com a Agência Nacional de Energia Elétrica por exemplo, quando tivemos a crise hidroenergética no ano de 2021, em que precisávamos gerar energia e os reservatórios de hidrelétricas estavam relativamente vazios, a agência declarou o reenchimento dos reservatórios por meio de um plano de contingência para reencher os reservatórios. Então, no período úmido, ali de dezembro a janeiro entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, nós, em conjunto com a ANEEL, com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, optamos por fazer a promoção do reenchimento dos reservatórios exatamente para enfrentar os próximos períodos secos do ano. De 2022 para 2023, fizemos novamente. Por quê? Porque os reservatórios de hidrelétrica são as grandes baterias de geração de energia do sistema e servem também para os outros usos, para navegação, servem para abastecimento humano e para pesca, enfim, para vários outros usos. Então, essa medida de reenchimento dos reservatórios foi uma contingência em função da situação dos reservatórios do setor e provavelmente auxiliou no sentido de trazer modicidade tarifária para o setor e a garantia da disponibilidade hídrica para os outros setores também. E, por último, gostaria de deixar uma mensagem que é muito importante no que se refere à sustentabilidade dos investimentos em drenagem urbana. Por que eu falo de drenagem urbana? Porque a drenagem é um dos componentes do saneamento básico. E é um componente que geralmente é negligenciado. Por quê? Porque ele não tem uma estruturação de sustentabilidade econômico-financeira para que esses investimentos aconteçam. Então, mais recentemente, a agência tem promovido estudos para buscar tanto formatos jurídicos como econômicos e financeiros para garantir a sustentabilidade dos investimentos em drenagem, para que a gente possa ter infraestruturas de drenagem não só capazes de abarcar o fluxo de água das cidades nos períodos de seca, mas que elas sejam sustentáveis do ponto de vista da sua operação e manutenção,
para que não aconteça o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, de que a gente tinha uma infraestrutura da década de 70, de mais de 68 quilômetros, de um sistema de contenção de cheias com 18 comportas e diques para contenção da chuva, só que ele estava sem a manutenção e operação adequada. Então, o sistema, ao invés de proteger a cidade da enchente, ele auxiliou no enchimento da cidade com as águas, porque as bombas, ao invés de tirarem água da cidade, colocaram água para dentro. Então, é isso que não pode acontecer. E, para isso, a gente precisa ter uma infraestrutura que funcione, que opere adequadamente, que tenha os recursos adequados para funcionar adequadamente. Então, essa é a minha mensagem. Eu gostaria de também mencionar aqui e parabenizar o governador Caiado, porque ele tem liderado, no estado de Goiás, a modelagem para a concessão do serviço de saneamento básico, tem liderado o ranking de melhora da governança da empresa de saneamento de Goiás, da Saneago, e também a redução de perdas, que é uma estratégia essencial que está prevista na legislação. Os estados têm que prever metas de redução de perdas de água na distribuição de água, e isso é uma das medidas de adaptação, de resiliência. Quanto menos perdas a gente tem, mais utilidade, mais eficiência você dá para aquele insumo que hoje a gente vê como estratégico, como essencial para qualquer atividade humana. Muito obrigada. Bom painel a todos. Muito bom saber que a gente tem dados para poder montar uma política pública. Você tem capitaneado isso, Verônica. Isso tem sido muito rico, muito importante para todo o país. E eu acho que a gente vai ter oportunidade aqui, com os representantes do setor privado, de discutir um pouquinho mais essa sua fala final sobre as estratégias de se agregar e se juntar ao saneamento com a drenagem, ou seja, água, esgoto, drenagem, e talvez as parcerias com a iniciativa privada também. Mas agora, antes disso, eu vou chamar o professor Ingo, que vai nos dar uma visão mais jurídica sobre esse tema da sustentabilidade e como que o direito conversa com esses desafios que foram trazidos até agora, do ponto de vista da matriz energética, da sustentabilidade hídrica, um pouco ouvir o professor de qual que é o arranjo institucional, a estrutura constitucional necessária para que a gente possa ter essa evolução e esse desenvolvimento sustentável. Por favor, professor. Bom, muito boa tarde a todas e todos. Gostaria de saudar inicialmente o nosso coordenador dos trabalhos, o professor Fernando Marcato, os colegas de painel, doutor Sandoval Feitosa, doutora Verônica Sanches da Cruz Rio, doutora Maria Rita Drummond, doutor Rogério Tavares, doutora Alice Moreira Franco, saudar o público, as autoridades em geral, na pessoa do governador Ronaldo Caiado, e também do meu querido amigo Francisco Balaguer Calerron, catedrático da Universidade de Granada. Sinto-se, portanto, todos saudados. E também um agradecimento especial, né, aos organizadores do evento pelo convite, da pessoa do ministro Gilmar Mendes, dos professores Carlos Blanco de Moraes, professor Vitalino Canas, ambos aqui da Universidade de Lisboa. Minha fala provavelmente será menos interessante, né, porque eu tenho menos dados para oferecer, menos elementos concretos, e gostei muito da lembrança também. Aliás, é uma lembrança que, evidentemente, fatalmente acabaria se fazendo presente aqui, mas muito bem esmiuçada, né? Difícil poderia fazê-lo melhor, né? Ainda mais com esses dados, em relação a essa tragédia, né, vivenciada pelo Rio Grande do Sul, e, claro, particularmente de Porto Alegre, de onde eu sou, natural e também residente. E eu tive felicidade, a minha família não foi diretamente afetada pela enchente, não tivemos perdas pessoais nem patrimoniais, mas experimentamos 18 dias sem água, de água, o que é, obviamente, um pequeno contratempo comparado com o que tanta gente sofreu e tem sofrido, mas um pouco mostra, né, de que as mudanças climáticas e os seus efeitos, embora atinjam, é claro, sempre os mais favorecidos mais, né, tem também esse efeito democrático, acabam afetando também os bairros mais nobres da cidade, né, que também ficaram, de algum modo, atingidos. Mas, dito isso, né, tudo isso que se tem falado aqui, evidentemente, se coloca dentro de um marco normativo. Há um marco normativo que, evidentemente, abraça isso, né, regula essas questões todas. É claro, há um marco normativo em sentido amplo, um macro marco normativo, e há, evidentemente, os marcos setoriais,
né, que são, obviamente, muito bem tratados pelos grandes especialistas aqui, inclusive os que estão nessa mesa. Eu vou ficar aqui no marco um pouco mais amplo, né, mas que, evidentemente, que implica e tem imposto um diálogo obrigatório com esses marcos setoriais, que, afinal de contas, todos gravitam em torno desse marco normativo mais genérico, né? E que, evidentemente, nessa questão ambiental, climática, e com todos os seus, né, eventos e, evidentemente, setores conexos, como é, evidentemente, o energético, como é o saneamento, como são os das energias renováveis, etc., né? É claro que isso demanda uma agenda cada vez mais transversal, cada vez mais ubíqua, né? Se a gente falava já há algum tempo atrás do ubiquitous computing, né, produção de dados, da transformação digital como sendo algo onipresente, né, fatalmente onipresente, a agenda ambiental, climática, né, e da sustentabilidade hoje é tão onipresente quanto e até conectada com esse meio, né, da digitalização e da tecnologia, né? Então, a primeira premissa aqui é que o contexto político e jurídico, né, implica necessariamente, também cultural, econômico e social, ele implica necessariamente perspectiva multinível, né? E essa perspectiva multinível, evidentemente, tem diversas dimensões, né? Existe o chamado constitucionalismo multinível, que é algo muito próprio da Europa, né, do projeto europeu, mas nós também nos situamos nesse contexto, até porque os danos ambientais, mudanças climáticas não têm fronteiras, a digitalização não tem fronteiras, por isso também são problemas que são sempre entre locais, regionais, evidentemente internacionais e globais, né? E por isso, né, multinível, quando eu refiro aqui, são as diversas camadas regulatórias que precisam, evidentemente, dialogar entre si. Há uma pluralidade de fontes, seja de direito internacional, se não restrita ao direito internacional dos direitos humanos, nem ao direito ambiental. Também envolve tanto o hard law quanto o soft law, envolve a normatividade, obviamente, característica de diversas agências e organismos internacionais, não necessariamente governamentais, né, como nós sabemos. Envolve interação Estado civil e sociedade, envolve o pacto federativo em nível interno, mas todas são camadas que acabam a Constituição, que precisam necessariamente dialogar entre si. Portanto, também temos aí um problema de articulação, né, dessas fontes, desses esquemas normativos, né? E é claro que a pauta aqui que eu vou me focar nos próximos minutos, né, é basicamente já do direito fundamental e humano a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, e também especialmente a sua dimensão climática, né? No plano constitucional, Brasil e Portugal são dois países que foram dos primeiros a reconhecer um direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, mas de uma forma distinta, né? No Brasil, esse direito passou a ser um direito forte, uma jurisprudência muito avançada, né, do STJ, do próprio Supremo Tribunal Federal, com muitas decisões pró-ambiente, né? Podemos, às vezes, discutir até onde foi a decisão, o seu alcance, que medida interviu em políticas públicas, etc., mas, de todo modo, uma agenda ambiental muito forte do ponto de vista constitucional e reforçada pelo Supremo. Em Portugal, é um direito fundamental mais fraco, né, porque ele não é submetido ao regime das liberdades e garantias, ele não é dotado de aplicabilidade imediata, não é cláusula pétrea, portanto, é um regime jurídico constitucional, pelo menos, mais fraco, né? No sistema interamericano, desde a opinião consultiva 23 de 2017, temos, evidentemente, também esse direito reconhecido, no plano da ONU, da mesma forma, né? E, basicamente, assim, com isso eu termino a primeira parte, né, me parece que, muito mais do que a liberdade de expressão, que deve continuar tendo uma posição preferencial no âmbito das liberdades fundamentais, né, a proteção do ambiente, a agenda ambiental, climática e, portanto, também energética, né, seguramente deve ter a posição preferencial das preferenciais, porque o meio ambiente sustentável, equilibrado, é condição fática de possibilidade de exercício de qualquer outro direito fundamental, e não é para as futuras gerações, é para as nossas. Nós já estamos sentindo exatamente, né? Então, não é mais um problema que se possa diferir, como nós sabemos. Muito bem, né? Em relação a isso, já avançando para a segunda parte, qual é a ideia aqui, que não é uma ideia, obviamente, minha, mas me parece uma ideia que, de fato, precisa ser sustentada, né? É que os princípios gerais, né, que regem, ou que antes até regiam mais a agenda ambiental, hoje já são princípios gerais de direito. Eles permeiam, devem permear toda a ordem jurídica, todos os setores, né, e não só energético e ambiental. Temos um desviamento do direito civil, temos direito tributário, assim por diante. O
princípio democrático segue essencial, mas especialmente o princípio democrático, nós sabemos que a agenda ambiental trata do que se chama de uma cidadania processual ativa, de um direito muito mais forte de participação direta da população nas decisões, na gestão, cogestão, governança ambiental, né? Não podemos esquecer do Estado de Direito, porque nem a agenda ambiental, por mais prioritária que seja, pode, obviamente, romper com os limites, né, mínimos das exigências do Estado do Direito, assim como a proporcionalidade e a própria segurança jurídica, né? O dever de cooperação, o princípio de cooperação. Não há como fazer funcionar nenhuma agenda com uma perspectiva, seja interna, federativa, seja nacional, sem cooperação efetiva, esquemas cooperativos, né? Eu teria uns outros princípios para anotar, mas como o painel tem a ver com inovação, né, a agenda constitucional da inovação, que o Brasil também é pioneiro na constitucionalização, digamos assim, da ciência e tecnologia e também da inovação como um dever constitucional e compartido com a sociedade civil, empresarial, é evidentemente fundamental, porque também isso demanda prioridades. E evidentemente que a pauta da inovação, a pauta das energias, a pauta do saneamento, assim por diante, também trabalha com prioridades. E, certamente, dentro dessa posição preferencial dessa agenda ambiental climática, seguramente a inovação também deve ter isso como uma das suas pautas prioritárias, até porque a economia verde, tudo isso demanda constante inovação. E nós sabemos que, em relação ao direito, a inovação ocupa 3 lugares. Nós temos a inovação pelo direito, ou seja, o direito impulsionando a inovação, regulando a inovação, mas uma agenda positiva. Né? Temos a inovação contra o direito e os direitos, né? Quando a tecnologia leva à violação de direitos, para os riscos a direitos, né? E a inovação no direito, é o direito tendo que criar respostas novas, né? Remédios novos para dar conta, digamos assim, desses problemas. E eu vou encerrar aqui com uma decisão e com uma tendência que é extremamente importante, participamos da agência pública, ontem, inclusive, do Ministério de Direitos Humanos, sobre essa temática, que é a vinculação dos atores privados à agenda dos direitos humanos e direitos fundamentais. É uma agenda não nova, mas que está cada vez mais visível. Eu cito aqui 3 movimentos e, com isso, eu encerro. Um é a decisão da Corte Interamericana, da qual faz parte o nosso juiz brasileiro, né, Rodrigo Mudrovich, com um excelente voto também concorrente, que é o caso da comunidade Lauróia versus Peru. Caso recente, que teve como foco, né, a obrigação do Estado, né, e o dever de proteção do Estado em relação às empresas e os deveres de devida diligência das empresas. Tivemos também a diretiva da União Europeia recente, de 24 de maio agora deste ano, né, sobre a diretiva da due diligence em sustentabilidade corporativa, né, e que estabelece obrigações às empresas em relação aos impactos, aqui estou lendo para agilizar, atuais e potenciais direitos humanos e ao meio ambiente em suas operações diretas e no âmbito da sua cadeia global de atividades, alcançando, portanto, também empresas brasileiras e com operação no país, desde que integrem, de algum modo, essa cadeia, né? E o Human Rights Council, na sua 55ª sessão, também, de fevereiro a abril desse ano, novamente teve na sua agenda também o foco, né, da vinculação do setor econômico aos direitos humanos e a essa agenda climática. E, para concluir, né, eu tentei resumir isso, uma fala que era de 30 minutos em 10, 12, né, realmente, uma das coisas que essa agenda da Human Rights Council prevê, tem vários itens, né, são transformações sistemáticas, né, e, evidentemente, câmbios transformativos sistemáticos. E isso não está na agenda, tá? Eu coloquei que uma dessas transformações, evidentemente, uma leitura, portanto, verde climática dessas transformações, deve-se à inovação, deve-se à infraestrutura, isso, né, eu já tinha falado sobre o sistema de infraestrutura no evento Mackenzie, mas falasse exatamente disso, deve-se ao investimento em infraestruturas adequadas e, evidentemente, na transversalidade dessa agenda que deve iluminar todos os meios, inclusive das cidades, evidentemente, resilientes, levar a sério o próprio estatuto da cidade, que já há muito tempo, né, embutiu a sustentabilidade como um dos seus vetores. Espero não ter dito muita bobagem aqui, né, num ambiente tão seleto. Agradeço pela atenção. O senhor faz jus ao título de professor, porque tratar de um tema desse em tão pouco tempo e de maneira tão didática realmente é um deleite para nós. Parabéns, professor. Acho que traz uma amálgama, né? Ou seja, dá uma ideia geral de como que o direito vem enfrentando esses temas e como já existem, inclusive, decisões muito concretas que exigem um olhar atento para a sustentabilidade,
a due diligence em direitos humanos, que o senhor cita aí agora como uma tendência, algo que vem sendo discutido há muito tempo. Então, é muito positivo e muito obrigado. E parabéns pela exposição. Eu passo agora a palavra, a gente teremos aqui duas falas que vão nos trazer, nós tivemos a visão aqui da política pública com o Sandoval e com a Verônica, tivemos a visão do professor Ingo com o arranjo institucional da sustentabilidade, e agora eu vou chamar a Maria Rita e depois o Rogério para trazerem a visão da iniciativa privada, né? Como que a iniciativa privada vem se organizando para enfrentar esse tema do desenvolvimento sustentável, como equilibrar o desenvolvimento sustentável com o desenvolvimento econômico e o propósito da própria empresa. Maria Rita é vice-presidente jurídica da Cosan, um dos maiores conglomerados empresariais do país, atua na área de energia, na área logística, de ferrovias, combustíveis, e vai nos trazer aqui alguns casos práticos para ilustrar um pouco o que a gente está discutindo. Maria Rita, por favor. Fernando, bom, primeiro agradecer aqui o convite do IDP e da FGV, cumprimentar meus companheiros aqui de painel, governador Ronaldo Caiado. Bom, eu quis trazer um exemplo aqui prático de uma das empresas que a Cosan controla, que é a Rumo, a maior malha ferroviária da América Latina. A Cosan passou a controlar a Rumo em 2015. Ela era a antiga ALL, uma companhia que estava, naquela época, com vários problemas operacionais e financeiros, o que apresentou um grande desafio. Em 2015, era um desafio, aliás, que para a Cosan, na época, foi enorme, mas também apresentava muitas oportunidades. O governador sabe, até recentemente, né, a Norte-Sul tem transformado a economia de Goiás, com os terminais de São Simão e Rio Verde, e que, com isso, tem reduzido a pegada de carbono do Estado em 6 vezes, né? Porque a ferrovia é muito mais eficiente que o caminhão. A Rumo investiu mais de 1,5 bilhão de reais em inovação. Então, eu quis trazer esse exemplo, eu tinha feito até uma apresentação com várias fotos e até um vídeo de casos que a mudança climática tem impactado os negócios logísticos e como a inovação tem feito a diferença. E no nosso painel, também, um dos nossos temas é a globalização. A Rumo também se presta bem para um ótimo exemplo, que é uma companhia que ela tem majoritariamente investidores na Bolsa estrangeiros. A Cosan tem 35% aproximadamente, mas a base é majoritariamente de estrangeiros. Então, o que faz com que hoje a Rumo seja a única empresa brasileira no índice da NYSE, do Dow Jones, de sustentabilidade, e no índice de sustentabilidade da B3. Existe uma pressão dos acionistas muito grande por apresentar uma redução da pegada de carbono e inovações sustentáveis. Para isso, nós formamos um comitê operacional composto por consultores estrangeiros. Então, nós temos consultores da Ferrovia do Canadá e Ferrovia Americanas que têm trazido várias inovações que são aplicadas no exterior. Então, a inovação passou a ser uma premissa do negócio. Quando nós chegamos, e era pouco dinheiro, nós tínhamos que fazer mais com menos recursos. Então, a inovação, a inteligência artificial passou a ser fundamental para que a gente pudesse acelerar e baratear o crescimento da companhia. Então, com isso, a gente calcou a grande renovação da companhia em inovação, inclusão, sustentabilidade e resiliência. E a resiliência é a gestão eficiente dos desafios, principalmente desafios em crises climáticas. Então, um case até que eu queria trazer, né, nós tínhamos uma ponte em São Carlos, em São Paulo, que foi levada pela chuva do ano passado, e como até o professor Ingo colocou, o dever de cooperação, em cooperação com as autoridades, nós conseguimos reformar a ponte em 8 dias. Mas a estrutura dessa ponte e de toda a região de São Carlos era do século XIX.
não tem como resistir à quantidade de chuva e o crescimento populacional nesses anos todos. Então, em comparação com a prefeitura, nós estudamos como poderia ser alargado toda a região do córrego. Em um ano, nós fizemos esses estudos com base de inteligência artificial e grandes estudos de engenharia e reconstruímos a ponte em paralelo à ponte antiga. E aí, o que eu queria mostrar para vocês no vídeo, mas tivemos um problema aqui técnico, a inteligência artificial do evento não ajudou, é que o vídeo que mostra, que é bem impressionante, que era para que as atividades da logística, né, trem está sempre na hora, nunca atrasa, e para que não tivesse impacto nas atividades, foi programado a colocação da ponte em 24 horas. Quando nós vimos, né, nosso controlador, o governador conhece, ele falou, duvido que vocês consigam fazer isso, e foi feito em 18 horas. E tudo isso sem um acidente, não teve assim, um funcionário que machucou o dedinho. Então, isso mostra como a gestão, o cuidado, a sustentabilidade passa muito, e isso é um valor grande nosso na segurança das operações, a segurança dos nossos funcionários. Eu também queria trazer aqui no vídeo, então vocês vão ter que também me desculpar, que isso passa não só pela questão da segurança dos nossos funcionários e da comunidade do entorno, como nós temos investido com drones e tudo isso, na segurança da fauna, porque o trem passa por todos os lugares, a gente sabe, passa em quase todos os municípios do Brasil, e passa em muitas áreas que têm uma grande fauna. Então, nós estudamos qual era, em determinados lugares, o tipo de fauna e alteramos o tamanho dos trilhos para que eles não ficassem presos. Então, até a piada que fala, não tem jabuti no trilho, porque o jabuti hoje não fica preso, ele passa por tudo. E a inteligência artificial tem aumentado também muito a segurança da programação. Antes, uma programação de 12 horas de um trem demorava 30 minutos e era feito manualmente por uma equipe grande. Hoje, com a inteligência artificial, leva inacreditavelmente 10 segundos para planejar uma viagem de 12 horas, com muito mais segurança. E eu acho que esses eram... e com relação a hoje, nós temos uma inteligência de logística, e mesmo no Rio Grande do Sul, algumas áreas que foram levadas pela chuva, nós temos conversado com as autoridades que não será possível reconstituir naquele local, e pensando, porque não vai adiantar, se houver uma outra chuva ou uma outra crise climática como aquela, não faria sentido, estudando com as autoridades que outros traçados podem ser feitos para que nós possamos continuar a atender o Estado, mas de uma maneira mais inteligente, pensando no futuro. E nessa logística, nós ajudamos muito a distribuição de doações, agora no Rio Grande do Sul, através, principalmente porque a questão do aeroporto foi muito prejudicada pelas chuvas, então nós ajudamos com nossos terminais e nossa malha ferroviária. Então, tudo isso para colocar aqui a inovação. Hoje é uma peça fundamental, ela não está apenas só na operação, ela está em tudo, está desde o jurídico a todas as áreas da companhia, e realmente tem valido a pena em termos financeiros e em termos sociais e em termos, obviamente, da sustentabilidade em geral. Obrigada. 18 horas para a ponte, governador. A próxima vez que a RUM pedir uma licença de operação lá, o senhor coloca como condicionante eles fazerem umas 30 pontes no estado lá, porque 18 horas... Estou dando a ideia aqui já. Mas muito bom, muito interessante, muito bacana esse exemplo, e obrigado por trazer concretude aí, porque são questões muito específicas e que mostram na prática como garantir a inovação e a sustentabilidade na infraestrutura. Passar a palavra agora ao Rogério Tavares, que representa a EGEA, maior operadora de saneamento do país. A vantagem do Rogério é que, quando ele fala de saneamento, o saneamento é o ESG na veia, né, Rogério? Então, você não precisa nem construir ponte
para justificar a sustentabilidade do seu negócio, mas conta para a gente um pouquinho aí da experiência da EGEA nesse tema de inovação e sustentabilidade. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento a todos os colegas da mesa. Cumprimento a plateia via governador Ronaldo Caiado, satisfação tê-lo aqui. Bom, falar um pouco de desenvolvimento sustentável e saneamento, né? Saneamento, como você bem colocou, é ESG na veia. Saneamento gera emprego e renda, ele traz saúde para as populações, ele preserva o meio ambiente. Então, o investimento em saneamento ele é essencial. Ele é essencial na promoção, vamos lá, do desenvolvimento sustentável, na promoção do desenvolvimento do Brasil. A gente tem um desafio muito grande para fazer o país chegar num patamar adequado. A lei promulgada em 2020 define que até 2033 e em alguns casos mais complicados, até o início de 2040, ter-se-á que universalizar o atendimento, pelo menos em água e esgoto. Isso está caminhando, claro, e, no caso, a companhia em que eu trabalho, a EGEA, ela é, do lado dos operadores privados, efetivamente a maior. A gente tem, hoje, a gente está atendendo já 31 milhões de pessoas, distribuídas em 15 estados brasileiros, mais ou menos em 507 cidades. É uma operação significativa já, e o importante de tudo isso é que a gente está olhando essencialmente para as pessoas. Você trabalhar, quer dizer, fazer saneamento é você, no fim da linha, ter pessoas trabalhando pelo bem-estar de outras pessoas. E, no caso desse segmento, até pelos déficits que o país experimenta, você tem, são os números mais recentes, dão conta de 32 milhões de pessoas sem atendimento em água, 90 milhões sem atendimento de esgotamento sanitário. Só que essas pessoas, boa parte delas são os tais invisíveis. São as pessoas das camadas mais vulneráveis, o pessoal de menor renda. É onde isso está concentrado. Isso está distribuído, normalmente, em periferias de grandes centros urbanos, em localidades perdidas pelo interior, região norte, nordeste, principalmente, né? Então, é um desafio muito grande. Só que isso, a gente entende que há condições disso ser enfrentado, notadamente com o que a lei trouxe em 2020, que é a possibilidade da iniciativa privada, em parceria com governos em geral, avançar nos investimentos. O volume de investimento é interessante falar, porque são vários números que são citados, mas hoje você tem um número que fala de 600 bilhões a quase 900 bilhões como necessidade de investimento. Eu fico mais considerando perto de 900 porque não só universalizar, mas recuperar muito da infraestrutura que está instalada e que tem problemas operacionais, de manutenção e etc. Então, para se fazer isso, realmente, você precisaria, nós estamos em 2024, até 2033, de alguma coisa mínima de 60 bilhões de reais ano sendo investidos, quando, no último dado do Sistema de Informações de Saneamento, que é do Ministério das Cidades, que é de 2022, investiu-se em 2022, investiram-se 22,4 bilhões de reais, ou seja, menos da metade desse número que, teoricamente, é o número necessário para a gente chegar em 2033 com 99% de atendimento em água e 90% de atendimento em esgotamento sanitário. Então, é um desafio grande e daí que a participação do setor privado é essencial. Para complementar os investimentos públicos. Aí as formas são as mais diversas, mas o importante é que, falando um pouco da nossa experiência, a gente tem que se voltar
para o atendimento, como eu disse, às populações mais pobres, que são quem não tem, que não alcançam o serviço até aqui. E, para isso, falando um pouco das nossas experiências, o que esse pessoal precisa para você chegar, levar serviço e receber algum tipo de pagamento por essa prestação de serviço? Você precisa, primeiro, oferecer uma tarifa que eles possam pagar. Então, no mínimo, o que se chama de... Foi até aprovada uma lei agora, falando de tarifa social no setor. Mas há casos, como em Manaus, onde a gente opera, que além da tarifa social, que é normalmente 50% da tarifa básica, a gente tem que cobrar uma tarifa menor do que essa. Em Manaus, a gente instituiu para quase 30 mil famílias uma tarifa de R$10 para água e esgoto, que é o que elas podem pagar. A tarifa social, no caso lá, fica da ordem de... não chega a R$30, mas para essas famílias a gente tem que cobrar R$10, que é o que eles conseguem pagar. Então, isso, digamos assim, é um dos instrumentos para você conseguir atender essas pessoas, oferecer tarifa social, oferecer emprego. No caso do Rio de Janeiro, a gente opera a cidade, 124 bairros no Rio de Janeiro, é basicamente o centro, Zona Sul até São Conrado e Zona Norte toda. E mais, são 26 municípios do interior, incluindo toda a Baixada Fluminense. Lá, a gente, dos 8 mil empregados da nossa concessionária, Águas do Rio, 4 mil empregados, colaboradores nossos, foram contratados em comunidades. Ou seja, para entrar no Rio de Janeiro e conseguir atuar em todos os lugares, a gente entendeu que a gente precisava se aproximar do pessoal e ofertar empregos, que eram o interesse deles, em áreas, vamos dizer, dentro da estrutura da companhia. E só nisso aí tem 4 mil pessoas trabalhando, que são moradores de comunidades. Então, se pergunta se é difícil você atuar em áreas vulneráveis, em áreas, vamos chamar de comunidades ou favelas em geral, é possível atuar, sim, desde que você chegue a essas pessoas. Você tem que, no fim da linha, oferecer o que a gente chama de licença social. Quer dizer, a gente tem que se inserir naquele tecido social, ser reconhecido por eles, e a melhor forma de ser reconhecido é ter a aproximação, visitando casa por casa, levando o serviço a quem não tem, oferecendo uma tarifa que eles possam pagar, se possível, gerando emprego no local, e, mais do que isso, apoiando as crianças com a educação ambiental nas escolas, levando o máximo possível de atendimento direcionado àquelas pessoas. Então, não é só fazer obra, é muito mais do que fazer obra. Saneamento vai muito além das obras específicas. E é isso que nos traz o sucesso que a gente conseguiu até aqui, é poder ir cumprindo os nossos contratos, atendendo essas pessoas e tendo um índice de adimplência de pagamento nessas áreas, eventualmente até melhor do que em áreas de população de maior renda. Pelo tempo... Ok, obrigado. Bom, Rogério, eu lembro de uma fala do Amir Klink, que ele disse que quando ficou isolado na Antártida, que ele começou a se dar conta como, de fato, tem um monte de gente que presta serviços invisíveis, praticamente. Quando você liga a torneira e cai aquela água, ou quando você acende a luz e aquilo ilumina, isso, por trás, tem uma prestação de serviço, tem um esforço muito grande de alguém que está fazendo isso, né? E na Antártida ele não tinha. Então, me lembrou um pouco isso, quer dizer, o saneamento é prestar serviço, isso você também prestar o serviço de uma maneira humana, de uma maneira alinhada com a população, e de uma forma sustentável, se a gente puder dizer, né? Não é, como você disse, fazer obra, que era uma visão antiga do saneamento no Brasil. Inclusive, a gente dizia que
saneamento não dava voto porque era tubo enterrado, né? E não é disso que a gente está falando. Mas muito bom. E a nossa última palestrante é a Alice Moreira Franco, como eu disse, ela é sócia de um dos mais renomados escritórios na área de arbitragem contenciosa, e ela vai nos trazer aqui uma visão. O professor Ingo nos trouxe uma visão do direito que, de alguma forma, permite entender a institucionalidade desse tema da sustentabilidade, do meio ambiente. E a Alice vai nos trazer uma visão mais específica, e aí para a Maria Rita e para o Rogério é importante prestarem atenção, porque ela vai falar sobre a responsabilidade dos administradores caso não implementem políticas de sustentabilidade. Então, se vocês, Maria Rita, se atrasar a ponte lá, você já sabe quem você vai acionar, tá bom? Exatamente. Alice. Bom, inicialmente, obrigada. Gostaria de agradecer ao IDP pelo convite de estar aqui. Agradeço também a presença de todos, na pessoa do governador Caiado. E, bom, a gente viu aqui muito falar de ações positivas, né? A parte pública falando muito na questão de gerar valor compartilhado, de gerar valor sustentável, a parte privada gerando valor a todos os stakeholders. Mas, como adiantado, eu sou advogada de contencioso e arbitragem. Então, eu vivo no caos. A gente vive exatamente no descumprimento, no conflito. E é nesse cenário que você se pergunta, dentro das políticas de ESG, o que acontece se a empresa não incluir metas de sustentabilidade na sua matriz de risco. Se pergunta quem é o responsável pelo greenwash, pelo bluewashing, ou seja, pela divulgação de compromissos exagerados ou até mesmo inexistentes que não correspondem à realidade. E quem são as pessoas punidas, né, se não houver efetivo monitoramento dessas metas estabelecidas? O relatório do Center Climate Change Economics and Policy, de 2023, não deixa dúvida que os litígios relacionados ao ESG é uma realidade crescente e globalizada. Hoje em dia, são 2.314 conflitos em andamento em 50 países diferentes. Nos Estados Unidos, continua sendo o maior país, né, o que mais tem conflitos, estão mais de 1.590 ações em curso. Em seguida, temos a Austrália, só com 130 processos, Inglaterra, União Europeia, e o Brasil, que tem 40 processos em curso. Diante desse número, é evidente que a Justiça americana, e principalmente o Tribunal de Delaware, ele tem relevante preponderância sobre o tema e as suas decisões repercutem globalmente. Cumpre salientar, nesse sentido, que desde 2021 vem se fortalecendo o movimento em Delaware para que os administradores, e aí diretores e membros do Conselho de Administração passem a ser responsabilizados se não houver efetiva análise de risco de temas de ESG, assim como não houver um real monitoramento das metas estabelecidas. Em 2023, foram 2 ações ajuizadas por acionista contra os administradores, chamando a atenção pela a nova interpretação muito mais abrangente dos deveres desses diretores e conselheiros. O primeiro caso que eu trago aqui para analisar é do McDonald's. O que aconteceu? A ação foi ajuizada perante o Judiciário de Delaware por um grupo de acionistas contra um ex-diretor de RH do McDonald's e os membros do Conselho de Administração. No caso, eles teriam permitido a criação de uma cultura conivente com assédio sexual, entre outras condutas inapropriadas, tratando assim do S do ESG. A decisão ela chama a atenção porque houve uma ampliação do significado do dever de monitoramento, que até então estava restrito à fiscalização de assuntos, de temas de risco críticos, apenas para a continuidade da empresa.
No caso específico, a Corte ressaltou que o dever dos administradores ele tem que também incluir risco de compliance. E também todos aqueles riscos considerados centrais para a atividade empresarial. Na decisão, o diretor de RH ele é punido, exatamente porque entende-se que a prova necessária a prova é suficiente, demonstrando a má-fé desse diretor, e porque ele teve ciência dos fatos e optou conscientemente por não fazer nada sobre o assunto. Então, ele é punido por não respeitar um dos temas sociais e criar uma cultura completamente nefasta na empresa. O Conselho de Administração, por outro lado, não foi punido nesse caso, exatamente porque a Corte entendeu que não houve informação, não foi dada ciência suficiente aos fatos aos conselheiros, e, por isso, eles, então, não seriam responsáveis por esses atos. Mas é um caso que é importante, primeiro, porque ele estende, é um tema que ele entendeu que o compliance passa a ser, sim, um tema crucial ao desenvolvimento da empresa, e, pela primeira vez, a Corte de Delaware pune diretores, e não apenas membros do Conselho de Administração. Um outro caso que é também relevante é o caso da Shell, porque o caso da Shell foi uma ação que foi exatamente proposta contra o Conselho de Administração por não ter se preparado adequadamente para a transição de baixo carbono, prejudicando a operação a longo prazo. No caso, uma ONG, a Client Earth, na qualidade de acionista, ela sustenta que os conselheiros não cumpriram seu dever legal de agir com cuidado, habilidade e diligência razoáveis para promover o sucesso da empresa. A crise climática é o maior risco de empresas, e os conselheiros são cientes e são obrigados a administrá-los adequadamente, para não prejudicar ao longo prazo o resultado da empresa. No caso específico, a alegação ela está evidenciada pelo fato de que não houve inclusão do tema ambiental em nenhuma das reuniões do Conselho de Administração. Isso quer dizer que eles jamais tiveram uma discussão, eles jamais analisaram, ele jamais teve uma análise, nunca foi exatamente analisado o risco para a operação, o risco climático para a operação em si. Então, a ação ela abre um precedente muito interessante, porque questiona exatamente o dever desses administradores de incluir a pauta ESG na matriz de risco e na estratégia da companhia. O direito brasileiro, por sua vez, ele não mudou, a lei, o dever dos administradores continua sendo o mesmo desde a publicação da lei da SSA, ou seja, você tem a diligência, você requer quais são os deveres, a diligência, a lealdade, a ausência de conflito de interesse, e no caso, de companhias abertas, também o dever de informação. Portanto, é muito parecido com os deveres impostos pela lei americana. E cabe, então, aos administradores deliberar e fiscalizar de forma diligente e com lealdade, dentro dos limites de seus poderes, é óbvio, mas eles não poderão, se não for feita essa análise adequadamente, eles sim poderão ser responsabilizados pessoalmente por prejuízos e danos a terceiros. No caso, possivelmente, os acionistas. Então, embora a lei não tenha mudado, ela continua sendo a mesma, obviamente, os interesses e os valores da sociedade eles foram alterados. Antigamente, se via que o único interesse da sociedade, da companhia, era lucro. Hoje em dia, não. Você tem a necessidade de ter o valor sustentável
Não porque por uma questão simplesmente social ou de ajudar o próximo, porque se entende que a empresa ela apenas gerará lucro financeiro se ela pensar a longo prazo. E não existe longo prazo na empresa se não houver uma análise de sustentabilidade, se todos os stakeholders não forem considerados e se esses temas não forem devidamente colocados numa análise de risco. Não quer dizer que, necessariamente, eles tenham que ser adotados. Vai depender do risco de cada empresa, de uma ponderação fática para cada empresa. Mas eles precisam necessariamente ser colocados e ser ponderados. Essa é uma exigência da lealdade, do dever de diligência que se espera de qualquer administrador. Então, ele não é o princípio ESG, ele não é uma estratégia sensata mais, ele é uma estratégia necessária para qualquer empresa. O que se busca é a criação de valor a longo prazo e levando em conta todos os interessados. Então, diante dessa nova perspectiva, é importante para que todos os administradores eles não negligenciem a integração desses fatores de ESG nos modelos de negócio e na análise de investimento, que poderá causar a mensuração inadequada dos riscos, gerando, assim, uma responsabilidade para cada um deles. Não se pode deixar de falar que, obviamente, não se busca aqui onerar demasiadamente esse administrador. Não se deve analisar o fato, a conduta do administrador ela deve ser analisada diante dos fatos e das informações que ele tem naquele momento de decisão. Não seria justo usar os resultados e as consequências que se tem ciência após o fato, né, uma análise posterior daquilo que aconteceu no momento de decisão. Então, é exatamente nesse cenário e com essas ponderações que essa responsabilidade deve ser analisada, para evitar que equívocos sejam relacionados e mais do que isso, para que não se afastem, né, os bons administradores, muitos que não gostam de correr esses riscos, né, de responsabilização das grandes empresas, principalmente das empresas abertas, que, se houver qualquer discussão das empresas abertas no mercado, hoje, como se sabe, essa questão vai ser colocada em arbitragem. Hoje em dia, se tem até a arbitragem coletiva. Então, você tem a possibilidade, né, dos acionistas de grupos, de associações, entrarem, né, com uma arbitragem, eventualmente com uma ação judicial, dependendo da empresa, exatamente contra esses administradores, para garantir uma análise leal, diligente, de cada um dos seus membros. Então, acho que é uma outra perspectiva, a perspectiva do não cumprimento, né, mas que deve ser considerada e mostra exatamente o desenvolvimento, né, do tema, porque não há ato que se não for responsabilizado. Então, essa responsabilização ela decorre exatamente do amadurecimento, e os Estados Unidos têm esse caráter preponderante, mas acho que o Brasil, exatamente por todo o cenário e tudo que se vive aqui hoje, pode ser que venha a trilhar esse mesmo caminho, e é preciso que todos estejam, né, preparados para que isso não aconteça. Bom, queria agradecer aqui ao Sandoval, a Verônica, ao professor Ingo, Maria Rita, Rogério e Alice. Eu confesso que, quando eu vi esse tema, eu falei, puxa, a gente vai tratar de temas completamente diversos, com perfis completamente distintos, mas acho que essa foi a riqueza do nosso painel e acho que a gente conseguiu dar aqui, pela capacidade de todos vocês, um fio condutor muito bacana e tratar desse tema de uma maneira ampla, de uma maneira multidisciplinar. Espero que todos vocês tenham gostado e aproveitado bastante. Muito obrigado e parabéns.